Deu, Feito. Marcelo, estamos gravando. Estamos gravando. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Para quem já me conhece, eu sou Marcelo Peixoto. E para quem não me conhece, eu também sou Marcelo Peixoto, o cidadão que aparece no Instagram. E não, não poderia deixar de apresentar o Matheus. Matheus aí, o nosso cérebro do arcade, né, Matheus? Está aí com Boa a noite, boa noite. gente. Boa noite. Está aí com a gente desde 2020. Foi um dos nossos primeiros alunos, que logo depois se tornou sócio da confraria. Isso aí a gente vai explicar um pouquinho na apresentação. Mas o motivo da gente estar fazendo esse encontro, pessoal, a ideia é ser um encontro rápido, é porque a gente teve a sensação nas últimas semanas de que muitas informações do arcade podem não estar na mesma página na cabeça de todos. Então a gente queria fazer esse encontro, resgatar nossas origens de confraria, de juntar a turma na sala, apresentar um pouquinho qual que é o nosso projeto, o que, que a gente quer fazer, e o serviço que a gente está oferecendo agora para o público em geral, que não só os confrades, ou seja, quem não é confrade também pode se juntar a nós. Então, o intuito é fazer esse webinar de formas constantes, ou seja, esse é o primeiro, então vai ser um aprendizado para a gente, então a gente quer aí fazer esse trabalho com vocês aí, uma apresentação de ponta a ponta do que é o arcade, para que vocês não tenham fragmentos de informação, e sim uma leitura completa. Então, tanto nós que idealizamos, como quem desenvolveu, e também tem aqui confrades que foram convidados para também falar um pouquinho, ou darem aqui o seu depoimento da utilização nos últimos 2 meses, porque nós já estamos em operação real que eu digo assim, aberto para os assinantes desde abril desse ano, né? Eu fui a cobaia, eu comecei esse projeto tem quase 2 anos, junto com o Matheus, 1 ano seguindo uma mesma dinâmica, e aí sim, no ano de 2023, nós lançamos de fato o arcade. Eu tenho uma apresentação para fazer, são 6 slides, nós vamos entrar aqui na ferramenta, nós vamos falar de resultados desses 2 meses. Nessa primeira parte, eu gostaria de fazer essa apresentação junto com o Matheus, e vocês aí, por favor, guardem as suas dúvidas, porque nós vamos abrir para as questões e dúvidas, é só para, numa tacada, a gente cobrir de ponta a ponta o que é o arcade, e aí depois a gente entra nas dúvidas de todos vocês. Certo, Matheus? É por aí? É isso aí, é isso aí. A gente vai seguindo e só para. O Marcelo falou, esse é o primeiro webinar que a gente vai fazer. A ideia é a gente fazer provavelmente mensal, né, Marcelo? Para a gente fazer sempre um resuminho assim do mês, como é que foi, quais foram as atualizações que a gente está trazendo, que a gente até pode falar um pouquinho depois no fim da apresentação, que a gente tem, desde o lançamento, a gente já fez algumas atualizações, temos atualizações já marcadas, estratégia, enfim, e daí a gente vai explicando conforme a gente for fazendo essas reuniões, assim, esse webinar. A gente vai trazer um pouco da cultura confraria, do que a gente fazia sempre no nosso grupo fechado, a gente tinha muitas reuniões recorrentes, e agora a gente quer fazer essa reunião aberta para falar sobre o arcade, os resultados, o formato, as atualizações, porque é uma constante evolução. Esse fera daí que está falando com vocês não para, todo dia quer desenvolver uma coisa, uma inovação nova, então a gente vai fazer isso. Bom, vamos lá. Eu vou aqui fazer Só vou compartilhar aqui a tela. Bom, acho que está todo mundo vendo. Bom, pessoal, primeiro o arcade, né? Por que o nome arcade? Porque foi uma ideia de ser a moda antiga, o PlayStation nosso de estratégias, ou seja, uma plataforma onde a gente pudesse plugar várias estratégias e dentro dessa nossa plataforma a gente poder brincar, ou seja, não o jogo lúdico da palavra, e sim a gente poder fazer o equilíbrio das estratégias que a gente quer utilizar dentro desse sistema de gerenciamento de estratégia e execução.
Deixa eu aqui passar um pouquinho. Bom, mas quem é detentor do Arcade? A Confraria do Trader. A Confraria do Trader, que é a nossa empresa, composta por eu, o Matheus e o Marcelo Mainieri, um dos nossos desenvolvedores de estratégia, foi quem também criou a estratégia da terceira banda, da confraria. Então, quem já acompanha a gente há mais tempo já deve ter ouvido falar da estratégia da terceira banda, que é a nossa metodologia que a confraria desenvolveu desde 2018, 2019, quando a gente fundou a empresa. Então, o nosso propósito é unir sempre a expertise de todos nós, ou seja, é juntar um pouco da minha visão, da visão do Matheus, da visão do Marcelo, da visão de todo o grupo de confrades da confraria, ou seja, é de fato uma comunidade que já está aí no mercado desde 2018, foi fundada no Rio de Janeiro, num coworking, então aqui acho que a gente vai passar. Então, vamos lá fazer a trajetória da confraria, né? Nós começamos em 2018, eu e o Marcelo, o Matheus ainda não fazia parte da confraria, nós montamos um coworking no Rio de Janeiro, na minha cidade, onde o propósito inicial era juntar cabeças diferentes, experiências diferentes, e ali ter um espaço dedicado ao trade. Em 2019, nós iniciamos os nossos cursos presenciais da metodologia, da terceira banda e outras estratégias que nós operávamos 100% na mão, não havia nada de automação, era 100% cabeça pensando, execução manual, e muito impulsionado naquela época pelo Palex, que estava despontando como educador no Brasil, que nós fomos alunos dele, ele foi aluno nosso no passar do tempo, e com isso ele nos incentivou a criar os nossos cursos e também entrar nessa linha educacional. Então começamos a formar trades, tem um número aqui de aproximadamente 600 confrades que passaram já pela confraria, seja nas mentorias, seja na formação online, seja nas nossas diversas turmas, né? E numa dessas turmas a gente conheceu o Matheus, acho que foi da segunda turma, certo, Matheus? Foi na segunda turma em 2019. Segunda turma em 2019. E aí ali a gente começou a conjugar outras ideias. Em 2019, final de 2019, quando o Matheus entrou na confraria, então a busca era o quê? Gente, o que vocês fazem é muito legal, muito bacana, só que como que a gente pode transformar isso de uma forma mais fácil, menos emocional? E aí começaram N conversas em 2019 para 2020, e aí, em 2020, foi o nosso primeiro ensaio tecnológico. Não sei quem aí já pôde ver a cara tosca que era o trader board do passado. Tosca no sentido de que era a primeira versão que a gente lançou, mas muito legal, e foi um estouro. O Palex foi um dos precursores do trader board. E a gente desenvolveu o trader board em 2020, em parceria com o mestre, e começamos a ensaiar a robotização da terceira banda. E aí, em 2021, curso da estratégia da terceira banda, a queridinha da confraria, e aí a gente também criou como um bônus, né? Não era muito o produto de tecnologia, o produto em si era, de fato, a estratégia, e de bônus levava a automação, a ferramenta robô. Então, nós chamamos de ferramenta, não era um serviço propriamente dito, era um bônus, era como se fosse o CD do livro, da confraria, na qual você poderia usar como uma forma de complemento das estratégias. E aí, em 2021, está até marcado aqui um tracejado em 2021, nós nos fechamos, tá? Final de 2021 para 2022. Por quê? A gente, como eu comentei, a gente formou para mais de 600 pessoas dentro do curso da terceira banda, fora as outras estratégias. E algo muito comum
bateu a porta para todos nós, que era essa questão emocional, a questão da disponibilidade de tela, de tudo isso que atrapalha a vida do trader, né? Porque quando você começa no mercado, é muito bacana, você fica vidrado, você fica horas e horas na tela, você passa anos em desenvolvimento, em estudo, mas fazer isso no longo prazo requer muito esforço e muita determinação. E aí começamos a ter diversas conversas, inclusive com confrades, e nós percebemos que estava na hora de dar um clique. Aquilo que era uma ferramenta, que era o robô, por que não passar a ser de fato uma automação daquilo que funciona de fato na confraria? E aí começamos o trabalho e desenvolvemos o Arcade, que foi essa discussão toda começada no final de 21 para 22, e aí entrou o módulo piloto, eu, Matheus e o Mainieri, durante 2022 inteiro, então por isso que vocês praticamente não nos viram fazendo posts, enfim, colocando o nosso trabalho de novo nos fechamos mesmo e cuidamos muito do nosso desenvolvimento. Então, seguindo aqui, por que a gente focou nisso, pessoal? Ô, Marcelo, posso dar só fazer um comentário ali? Fica à vontade, cara. Que ali ainda também no ano de 2022 a gente fechou a parceria com a Palex TS, né, também para desenvolvimento, né, então foi uma coisa que a gente fez interno, que a parte do desenvolvimento dos Signals é feita por nós também. Quem conhece o Palex lá sabe que ele tem o rastreador de setups, e foi uma ideia que surgiu a partir do Traderboard lá em 2020, que a gente veio amadurecendo e acabou lançando junto com a Palex TS agora no início do ano, né? Então, a parte dos Signals a gente também fez o desenvolvimento junto com eles. Exato. Então foi o nosso kickoff, digamos assim, na parte de automação. Foi, de fato, dar uma roupagem no Signals, e hoje ele é tratado pela Palex TS. Bom, então agora vamos mostrar o que vem aí ser o Arcade e o porquê, né? Porque nós não aguentávamos mais, nós mesmos não aguentávamos mais ver traders perdendo dinheiro por interferência emocional. Eu já dei depoimento meu, eu já recebi diversos depoimentos de diversos confrades, aonde a interferência emocional pega tanto os iniciantes, como está aqui, e também os experientes, porque não é porque você é experiente que você não tenha coração e não tenha emoção, né? E muita gente, a gente tem confrades aqui que já deram seus depoimentos, que desvirtuaram o caminho. Por quê? Porque geralmente, agora eu descobri uma outra coisa e vou buscar, isso aqui não está dando certo, então eu vou começar a fazer aquilo, porque hoje não deu certo, então amanhã também não vai dar, então eu vou mudar, pula de galho em galho, e enfim, é uma salada de emoções. Traders que deixam de operar por falta de tempo, né? Eu nunca escondi isso de ninguém, eu também sou empresário, e a minha característica também começou a me incomodar. Eu falei, eu não quero ficar escravo da tela. Então isso foi uma demanda muito minha, uma provocação muito minha, internamente dentro da confraria, porque essa obrigação das 8 horas, por que eu tenho que ter essa obrigação? Eu tenho que fazer o que é certo, buscar o que é eficiente e me dar liberdade. Então, muito da nossa narrativa é falada sobre liberdade, então foi realmente, tanto pela falta de tempo, quem não tem tempo para operar, e não tinha uma forma de operar, bem como também aqueles que não queriam mais sofrer o overtrading. Eu em 2021, não sei se eu te contei, Matheus, 2021, acho que foi, eu tive mais de 6.000 operações. Isso é um overtrade num ano. É muita coisa, manualmente. E muitas vezes, por uma falha de um dia, você poderia comprometer o resultado de um ano inteiro. Então, isso mentalmente e emocionalmente não faz bem. Então, uma coisa ligada à outra. Traders inseguros e confusos, com tantas estratégias disponíveis. É o famoso pular de galho em galho. Hoje isso aqui está dando certo. Mas o meu amigo me contou que a estratégia de fulano está dando mais certo. Aí ele pula.
Aí naquele momento que aquela estratégia que ele estava usando, que está numa fase de recuperação, que ia começar a dar resultado novamente, ele migrou. Acho que muitos de vocês já passaram por isso. Ou não, eu fazia, estava certinho, tomei um loss, não, acabou, já não funciona mais, isso não é para mim, agora eu vou mudar. Até porque uma pancada de terceira banda é uma pancada de terceira banda, então tem que ter gelo no sangue, tem que também conseguir acordar no dia seguinte e começar a remar tudo de novo e pensar no longo prazo. Vou falar isso porque é a nova temática, foi quando eu virei a minha chave. Longo prazo, rentabilidade, investimento. Comecei a olhar sobre a ótica do longo prazo ao invés de pensar no micro, ao invés de ficar pensando quantos trades eu ia fazer no dia, qual que é a assertividade do meu dia, qual é a minha meta do meu dia. Isso mata o ser humano, na minha visão. Então temos que pensar numa caminhada mais longa, em algo que seja vencedor. Traders perdendo momento de lazer, meu caso, eu tenho um filho de 11 anos, passei 3 anos aí sem vê-lo praticamente, então viajar, estudar, trabalhar, então algo que permitisse trazer isso de volta para mim. E quando eu penso para mim, eu penso nos confrades, eu penso em todos vocês, porque se eu sofro com isso, e olha que eu já estou na estrada já tem bons anos, muitos de vocês também sentem. Então essa era uma dor que a gente identificou para poder corrigir. Pessoas querendo diversificar investimentos e não sabem como. Aí eu já entro aqui uma visão de fora do nosso métier aqui de traders. Muitas pessoas, inclusive aqui na Europa, que apesar de estarem aqui, nunca abriram uma tela de MetaTrader, nunca abriram um profit na vida e tem interesse em investir, em diversificar. E por que não uma ferramenta que permitisse isso, para dar acessibilidade àquelas pessoas que não têm conhecimento técnico, igual muitos de vocês estão aí na estrada junto conosco há muito tempo. Então, pensando nisso tudo, foi aí que nós desenvolvemos o Arcade, uma ferramenta inovadora. E eu posso dizer inovadora porque eu ainda não conheço algo que esteja hoje disponível com a rapidez como a gente desenvolveu e tendo 100% da estrutura. A estrutura é 100% nossa. Não há nada terceirizado aqui, né, Matheus? 100% desenvolvida por esse cara que está aí, aqui na sala. Tudo dentro de casa, tudo dentro da confraria. Tudo é na conferência. Então, é responsabilidade nossa. Por quê? Se eu vou fazer algo, vou lançar um foguete, eu não vou chamar o amigo do lado para lançar o meu foguete. Então, nós desenvolvemos o nosso próprio foguete e criamos dentro do MetaTrader 5, que é o ambiente que nós dominamos, que o Matheus domina a programação do MetaTrader 5. Aprendeu sozinho e trouxe aí uma expertise já desde 2020, então 3 anos estudando como, até sair essa ferramenta fantástica que está aí disponível para todos vocês. E é para ter 100% automatizado. Não é para ter interferência humana. É só para ter uma checagem humana, um double check, mas não é para ter uma operação humana, é para ser 100% automatizado, para ter zero interferência emocional, para você se permitir, o dia que você não pode operar, chegar ao final e falar assim, deixa eu abrir o meu arcade para ver como é que foi, e não ter passado aquela angústia de uma terceira banda, de uma quarta, de uma quinta, e tem que entrar naquele ponto certo, e senão você vai ter que, tem que ter a saída, vou aqui falar o nosso jargão, acertar o cu da mosca. Pronto, falei, Vanessa. Acertar o cu da mosca, exato. Como é que você acerta o cu da mosca na mão? É muito difícil. Então, essa brincadeira que nós fazemos no bom sentido, cu aqui em Portugal não é uma coisa feia não, tá, pessoal? Não é não, viu? Você pode falar cu aqui em Portugal, normal, na rua, você pode Tá falar bom. isso. Então dá para Então, falar aqui no webinar também. então tá, então eu pedi a licença poética aqui, o Guilherme que está aqui, ele pode me atestar isso. Então, como é que a gente pega? Não tendo interferência emocional. Aumento da consistência. Consistência. Consistência é repetição. No dia que eu não estou bem, o arcade vai funcionar. No dia que eu estou brigado com a minha mulher, ele vai funcionar. No dia que eu estou com dor de dente, ele vai funcionar. Consistência é repetição. E disciplina
Quem tem disciplina tem liberdade. Pô, curioso isso, né? Essa é uma frase que eu tenho na minha vida. Quem tem disciplina tem liberdade, porque faz todos os dias para ter liberdade. Estratégias validadas. Aí aqui entra o... Desculpa, pessoal. Eu vou fazer uma melhoria aqui. Não, eu aprendi a estratégia, mas aí eu vou mexer ela só um pouquinho. Por que não fazer assim? Não que a gente seja avesso à contínua evolução do estudo, 100%, mas desde que seja matemático, desde que a gente jogue dentro da fórmula, desde que a gente faça backtest, desde que a gente faça estudos incessantes. Quem já está aqui na estrada com a gente há mais tempo sabe que para liberar aqui dentro da confraria demora. Matheus está aí com a Eurotrap liberando há quanto tempo, Matheus? A gente já está olhando para o Eurotrap, o André ele não conseguiu participar, que o André é um dos confrades dele, depois a gente explica um pouquinho como é que funciona o Eurotrap, a idealização dele, né, e a gente implementou no Arcade, mas a gente já vem olhando para essa estratégia, agora já deve fazer uns 5 ou 6 meses, a gente tem muito resultado de teste, e eu já venho acompanhando as operações reais dela desde do meio ali de janeiro. Oi? André falou de o André aí, a gente está falando exatamente da estratégia. E a gente eu venho acompanhando essas entradas desde o início do ano, e a gente já está com ela rodando no Arcade já faz mais de um mês, né? Ela já estava rodando fora do Arcade já faz bastante tempo, e a gente está rodando no Arcade já faz mais de um mês, faz um mês e meio agora, se eu não me engano. A ideia inicial era liberar ela no fim desse mês, no fim de junho, mas a gente está tentando antecipar ali para metade do mês, para o pessoal já poder usar. Então, depois o Guilherme pode, se ele quiser, ir dar uma explicação rapidinho. A gente faz bastante teste, bastante tempo operando, utilizando no grupo ali de testes, né? Por que isso, pessoal? Porque a gente quer manter o selo de qualidade da confraria, ou seja, para que pensando aqui o arcade, o PlayStation e as nossas fitas, ou seja, os nossos jogos, tem que ser em alta performance. A gente tem um portfólio de resultado que a gente vai buscar, e eu vou apresentar isso no resultado para vocês. Então, é isso, estratégia validada e não ter as variações que muitas vezes a gente pode acabar fazendo e cometer o equívoco de tirar rentabilidade. Utilização da VPS, isso é uma solução criada, na verdade é uma solução já que muita gente utiliza, que te dá liberdade. Ou seja, liberdade o quê? De não ter que ligar o computador em casa, ficar olhando para a cara do computador, vendo ele operar e ficar ansioso de ter que botar o dedo lá na tela, no clique, para fazer trade. Não. A VPS te permite olhar do celular, estar na rua, deixar o computador na nuvem, em ambiente seguro. Até nisso a gente foi investigar, então testamos diversas VPS e hoje nós recomendamos, não temos nenhum acordo com eles, mas recomendamos o Contabo, que é uma empresa alemã, inclusive que foi o que melhor rodou na vida para mim, nesse 1 ano e quase 2 anos de VPS, e assim, é vida, é o que me faz ser o trader do carro, é o que me permite estar numa reunião, é o que me permite estar viajando com a minha família e simplesmente estar lá, meu fiel escudeiro, meu funcionário e a minha estrutura, o escritório 24/7, sem dor de cabeça. E aqui uma novidade, possibilidade de gerenciamento de conta, porque isso nós percebemos que é uma dor que as pessoas têm em adquirir a VPS, em fazer administração de quem não é muito do meio. Isso é uma novidade que a gente vai trazer para frente, ainda não está validada no momento, mas a gente vai fazer alguns testes, que é permitir ter a VPS dentro da confraria. Pronto, falei. É isso, né, Matheus? É isso aí, é isso aí. A gente vai fazer tá trabalhando ainda no modelo de um estilo de... É como se fosse um serviço de VPS, onde a gente vai ter as nossas VPS da confraria e vai hospedar o arcade para vocês, né? Então, depois a gente abre para dúvidas e quem quiser perguntar, mas a ideia é que vocês possam fazer, em vez de ter que assinar uma VPS, instalar, quando tem atualização, ficar de olho, essas coisas assim, a ideia é que a gente faça o serviço de VPS, mas também de gerenciamento. Então, a gente vai fazer a instalação, a gente vai colocar para rodar, a gente vai atualizar quando precisar atualizar. Então, isso é um ambiente assim, que a gente vai botar para rodar dentro da confraria ainda. Mas não temos data, tá? A gente não ainda temos está em data fase de elaboração disso aí. e não vai ser obrigatório, vai ser opcional.
certo? Perfeito, perfeito. Estão me ligando aqui, bicho. Agora não. Então, pessoal, deixa eu só recusar essa chamada aqui, que é BO. Bom, então, possibilidade de conta, gerenciamento de conta, essa é a novidade que, se Deus quiser, aí para o próximo mês a gente traz no nosso próximo webinar. Acho que eu passei aqui. Bom, Marcelo, e o que vocês têm hoje disponível dentro do Arcade? Hoje nós temos a estratégia da terceira banda, que é a raiz de todo o nosso método, e as suas variações. Então, é a terceira banda Classic, é a terceira banda Advanced, é a terceira banda Dynamic. Isso são formas de manejar o risco dentro da mesma estratégia. Então, esse é o nosso combo inicial, e aí agora a gente validou a Eurotrap, que fará parte do nosso portfólio de estratégias, que é uma estratégia desenvolvida por um confrade nosso, tá aí o Andrei na sala, então assim, isso é para mostrar mesmo que somos uma confraria, e que todos nós aqui somos capazes de juntos fazermos um trabalho belíssimo, então é um trabalho que está sendo liberado agora, e aí aqui vocês vão conseguir visualizar o quanto que é exigido de cada uma dessas estratégias. Então, nós temos uma agressividade intermediária na Classic, que é a tradicional, digamos assim, e que nós, por fazermos o arcade funcionar no mercado do Forex, né, seria assim, digamos assim dizer, nós conseguimos reduzir muito o custo para operar. Então, quem opera a terceira banda no Brasil sabe que a gente exigia 7, 10 mil reais de capital. E através do Forex, com o tamanho dos lotes, a gente conseguiu diminuir. Então, a partir de $200 já é possível operar a Classic. E ter uma rentabilidade média de 80% a 100% no ano. Já a Advanced tem uma agressividade mais alta, ela já exige um capital mínimo de 650 dólares, e a rentabilidade também gira entre 100 e 120. E temos uma mais agressiva, que é a Dynamic, que ela tem mais entradas, e é um capital mínimo de 1.500. Há uma revisão acontecendo por parte técnica nossa, do Matheus, para que a gente consiga diminuir o risco dela e fazer o capital mínimo cair, mas ainda não está divulgado, né, Matheus? Depois a gente atualiza isso. E a rentabilidade... Divulgado. Oi? Só um pouquinho que eu abro o computador aqui, tá junto. Tá. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Marcelo. Bom, então eu vou seguindo aqui. Não vou seguindo não. Tá dando microfonia. E essa é uma rentabilidade mais agressiva, de 100% a 140%. Marcelo, onde eu consigo ver isso? No nosso site, vocês vão conseguir ver o nosso gráfico simulando o retorno desde junho de 2020 até o dia de hoje, você consegue tirar essas médias. E a Eurotrap, que tem uma agressividade intermediária, equivalente à Classic, e o capital mínimo $500, ou seja, bem mais acessível, e uma rentabilidade de 90 a 110, ou seja, esses daí é o nosso portfólio hoje vigente dentro do Arcade. Dentro do Arcade não tem nada além do que estas quatro, ou seja, tem todas essas quatro, e na partir do momento que a gente consiga validar e ter um mix de estratégias validadas por nós e dando a rentabilidade que a gente espera, a gente liga ele. Marcelo, mas como é que essas estratégias funcionam? Funcionam tecnicamente, cadê o Matheus? Eu ia explicar, pedir para ele apresentar. Aqui. O que é o serviço do COP, para a galera saber. Tu dizes o serviço, desculpa, eu perdi um pouco porque a gente estava tentando Tranquilo. resolver Eu estava aqui. explicando aqui as estratégias. Essas estratégias Sim. que são as variações da terceira banda, tem a Sim, Eurotrap, sim. e aí eu acho que tem que começar a explicar como é que funciona, o que é o serviço do COP para a turma saber. Então, basicamente, como é que funciona, tá? E daí falando um pouco da estrutura do arcade.
porque o que acontece? A nossa estratégia da terceira banda, ela é desenvolvida para o mini índice, né, no Brasil, e, como você sabe, a gente utiliza o tempo inteiro no nosso operacional a questão da VWAP. Quando a gente fala de VWAP, a gente precisa ter dados precisos de volume do mercado. E no momento que a gente partiu para trabalhar com BRA 50 na Active, que nem o Marcelo estava falando, é uma corretora de Forex, não é exatamente a Bolsa Brasileira, por mais que o BRA 50 faça essa replicação do sinal, a gente... Acho que saiu a apresentação, Marcelo. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer análise no Brasil para executar as operações na corretora. A única forma de a gente conseguir diminuir esse risco que a gente tinha aqui na B3 no Brasil, da terceira banda, para deixá-la mais acessível para as pessoas. Então, a partir disso, o que acontece? A gente tem literalmente robôs rodando na B3 e esses robôs, eles espelham as operações para o arcade. Então, é como se a gente estivesse copiando a nossa estratégia, que nem o Marcelo falou, é um copy trade, a gente copia a nossa estratégia que roda na B3 e executa ela através do arcade de vocês, de todo mundo, direto na Active, no BRA 50. E são coisas semelhantes que vão acontecer em todas as estratégias que forem adicionadas, né? A Eurotrack também trabalha assim, a gente tem ela rodando no nosso servidor. A Eurotrap ela já tem um pouquinho mais de lógica operacional no próprio arcade, tá? Mas ela é um modelo meio híbrido, assim, a gente tem toda essa conversa entre o nosso servidor e o arcade também. E é em cima disso que é baseado o nosso sistema. E é uma coisa muito legal, porque com isso também a gente vai poder trazer a possibilidade de ter traders operando no Forex e replicando a operação na conta de vocês também. É um outro passo do arcade, né? Então, a gente tem conversado com traders, a gente tem olhado um operacional nosso também para executar no Forex e poder, mais para frente, oferecer mais uma, que nem o Marcelo falou, mais uma fita do arcade, né? Então, mais uma estratégia ou um operacional ali que a Ele gente entregou a possa idade, que quem é da trazer. década de 80 fala fita, não fala joguinho, entendeu? É que tu que falou fita, né, cara? Daí eu Porra. vim, eu já segui a tua explicação ali. Quem entregou primeiro foi tu. Beleza, vamos lá. É isso. Então, próxima fita é uma fita manual, ou seja, que quem imagina um trader famoso, um cara que... Famoso no sentido pra gente, né? Um cara que a gente admira, um cara que a gente gosta, que a gente sabe que entrega resultado, a gente pode fazer o copy e entregar esse serviço na conta de vocês. Então, é isso. É usar o nosso videogame arcade através dessas variações de tudo aquilo que a gente acredita que é ferramenta para entregar resultado para vocês. Certo, Matheus? Vamos falar de resultado? E depois vamos Cara, para a vamos plataforma ou vamos lá. para a plataforma falando de resultado? Tu que sabe, fica o teu critério aí. Eu não sei Então tá como é bom. que tá pra ordem aí. Não, é porque é o seguinte, eu não vou entrar em pergunta ainda, mas eu faço questão... Não, vamos para home aqui primeiro. Eu vou parar o compartilhamento daqui e vou compartilhar aqui. Não sei se todos aqui já viram a carinha da... Vou mostrar teu filho, cara. Pode mostrar, pode mostrar. Tá aqui. Esse é o arcade, pessoal. Esse é o filho do Matheus. É uma concepção minha e do Matheus. Olha que bacana. É isso aí. Que É bonito, lindo. isso. Então, depois de a gente ter explicado tudo aquilo que são as dores e tudo mais, e a gente queria, porra, quero ter tudo na palma da mão. Como é que eu consigo ver as minhas operações plugadas a tempo e a hora? Então, Matheus foi estudar desenvolvimento de plataformas, estudar construção de site. Ele não quis contratar um site, ele fez o site, montou a plataforma, engoliu a programação. Então, assim, tá aí o bebezinho. Levou alguns meses para ficar pronto, mas a ideologia, a idealização dele tem mais de ano, e a cobaia aqui, 2022 inteiro, sendo o único usuário, porque, como eu falei para vocês, eu não sou da tela mais, né? Depois de 6.000 operações num ano, eu falei, não, chega, não dá mais para mim,
eu preciso criar um método diferente de ganhar dinheiro e da minha paixão, que é o trade, e me tornei a cobaia dentro da confraria para ser essa pessoa de skin the game. Exato. Se não sentir no sangue, não adianta. Então, essa é a nossa vibe. E tá aqui. Esse é o meu arcade, na qual vocês podem visualizar aqui na home o saldo que nela está neste momento. Uma conta que foi iniciada, enfim, com, sei lá, 10 mil aqui. Esse aqui é o token, isso aqui é a chave. Adoro esse token do usuário. Isso é bem Matheus, tá? Essa aqui é a cara do Matheus. É token do usuário, é esse código Morse, sei lá que código é esse aqui, que é criptografado. O plano que eu tenho ele, né? Eu sou o Premium, pô, também, né? Se não fosse, sendo a cobaia, se Era o não fosse o mínimo, Premium, né? era o mínimo, né? E aqui é o botão do pânico. Pausar o arcade, desligar o arcade. O que é pausar o arcade, Matheus? Vou clicar aqui. O que que acontece, Marcelo, até para o pessoal entender, tá? Às vezes a gente acaba fazendo, a gente vê no grupo ali de assinantes, por exemplo, algumas notícias relevantes. Ou às vezes a pessoa sabe, pô, vai ter um pronunciamento de alguém, não sei o quê, eu quero estar menos exposto ao risco, quero ficar mais tranquilo, hoje eu não vou deixar operar, porque eu acho que tal ação, política, qualquer coisa, pode interferir muito no mercado, a pessoa pode simplesmente ir ali e pausar o arcade dela. Nesse momento aí, o teu arcade está pausado, a gente pode ter qualquer tipo de operação, inclusive, para o pessoal que não sabe, deixa eu ver se a gente ainda está, mas a gente tem uma operação da Eurotrap em andamento, tá? E então, no caso do teu arcade, não faria essa operação, uma operação de terceira banda independente. E também Ok. o de desligar o arcade, quando tiver que atualizar, quiser, né, por qualquer motivo desligar, vai tirar do computador, vai colocar no VPS, enfim, tem a opção também de desligar o arcade, tá? E só o pessoal saber, até para quem é assinante aqui, caso não saiba, tanto o pausar o arcade como desligar o arcade, eles encerram as operações que estão em andamento, tá? Uma vez configurado no MetaTrader 5, você montou, instalou, seja no físico ou na VPS, depois o seu gerenciamento de ligar ou desligar é por aqui. Só a parte de ligar, de religar, caso pause, e de desligar completamente. A única coisa que acontece, até o pessoal que é assinante vai perceber de hoje para amanhã, a gente vai mandar um aviso no grupo, vai avisar todo mundo, mas como a gente está tendo algumas atualizações no servidor, justamente para que a gente possa oferecer a Dynamic com a margem menor, às vezes a gente reinicia o servidor, daí desconecta os arcades, a única coisa que tem que fazer é só dar o play ali. Amanhã a gente vai ter um aviso ali no grupo, só para o pessoal dar o play de novo no arcade, mas é raro, é só quando a gente precisa fazer alguma atualização, que é normal de qualquer sistema. Bom, já dei minha solicitação de retomar, já está aqui arcade conectado, ok? Aqui eu não estou na Eurotrap, porque não estou, É que a por uma gente teve, questão uma questão técnica, a gente, para aumentar técnica o número nossa. de, até para aumentar a quantidade de testes, a gente acabou forçando mais operações, então o pessoal estava todo mundo fora, hoje de noite já está normalizado, já vai Então, por poder exemplo, colocar depois o se Aerotrap eu novamente. tivesse em operação, eu aqui estaria visualizando os valores, ou seja, o meu Exato. tô rico, tô pobre aqui, né? Isso, exatamente. Então, para ficar aí claro para todo mundo. Nesse momento eu estou usando 71% da minha margem, porque o meu premium, me corrija se eu estiver errado, Matheus, é de 15 mil, eu estou com 10 e Isso. por isso que está dando 15 setenta e um mil por cento. dólares. E 15 Exatamente. mil dólares, exatamente. Pronto. Então, segunda aba, histórico. E aí aqui é a corrida do milhão. É aqui que ele faz a atualização de quanto que deu de retorno. Tá, desculpa, deixa eu entrar uma mensagem aqui. Então, é quanto que ele acumulou, basicamente, do mês de maio para cá, porque eu reiniciei meu arcade em maio, depois das atualizações, então essa minha conta aqui está desde maio, então, ou seja, foi o resultado do mês passado, mais o impacto das operações do dia de hoje. E aí você tem, para cada fitinha, aqui, o resultado financeiro em cada uma delas, e todas aqui as operações, todo o seu histórico de operações realizadas, e por estratégia, o valor, o que foi ganho, ou seja,
Nota, pessoal, quando diz aqui loss, não quer dizer que foi loss no dia, foi loss naquela entrada, e aí possivelmente depois a gente teve uma correção de entrada, e o gain daquela segunda entrada sobrepôs o loss, ou seja, não quer dizer que é o loss no dia. É importante dizer isso, né, Matheus? Porque para cada movimento que a gente faz, é uma entrada e uma saída. Isso, exatamente. Então, tanto que a própria taxa de acerto ali é calculada em cima dessas entradas e saídas individuais, não da operação completa, né? Porque a nossa taxa de acerto, se a gente for pegar a operação completa, ela é maior que aqueles 70 e poucos por cento ali, mas a gente deixou isso só para ficar bem claro, porque depois no relatório do próprio MetaTrader aparece, aqui teve um loss, mas na verdade é uma das entradas da operação, né? Então Então, também está aleatoriamente replicado. aqui o dia 4, ó, o dia 4 aqui a gente consegue perceber claramente que foi uma operação de loss e todas as outras como positivo. Mas não quer dizer que todos os dias vão ser positivos, não, tá, pessoal? Até porque se isso fosse infalível, a gente entrava com todo o dinheiro do mundo nisso aqui, mas não é para fazer isso. Isso Inclusive aqui hoje é um... Conta aí, Matheus. Inclusive, hoje a gente teve um dia negativo, um dos raros dias, mas acontece, foi um dia negativo, não foi um loss grande, foi um loss pequeno, né? Comparado ao que a gente já ganhou, inclusive no mês de maio, mês de abril, mas também terminou negativo, como qualquer estratégia, tá? E faz parte do gerenciamento, faz parte do jogo isso aí. Bom, então aqui está o histórico, o saldo, né? Aqui é uma por dia, não é isso, Matheus? Ele tem uma indicação diária, aí, tanto que vocês podem ver que ele no começo do mês de maio foi muito bom, né? Tanto em abril como maio, o começo do mês foi a melhor parte do mês, né? A gente ficou até alguns dias sem operação. Mas é isso aí, então está representado dia a dia por estratégia ali, vocês podem ver que a gente já tem a Eurotrap integrada na plataforma, e daí aí tem uma visão diária e depois o resultado acumulado ali embaixo. Exatamente. Bom, então seguindo Ô aqui, Marcelo, só para mostrar, olha como é interessante aí, essa linha preta é a linha geral, tá? É de ganhos gerais, no teu caso ali desde o início de maio, tá? E a gente tem o efeito do loss de hoje, tá? Que tá ali bem no finalzinho, ali ela caiu um pouquinho, mas você pode perceber que ainda essa rentabilidade do início do mês aqui, ela foi bem maior, então, né? Tá super tranquilo esse loss que a gente tomou hoje. sim, é importante comentar que o loss existe e faz parte da nossa vida. E aí é o que nos motiva a cada vez mais estudar formas de tentar reduzir o impacto de cada loss, né, Matheus? É isso Para a aí. gente chegar nisso daqui, muitos losses foram tomados. Então, a luta é diminuir cada vez mais e reduzir o impacto que ele tem sobre o nosso capital operacional. Exato. Ô Marcelo, eu vou só um minutinho ali, eu tenho que ver uma coisinha e já volto aqui, tá? E na parte das estratégias, vai lá, vai lá. É só um pouquinho, bem rapidinho. Tranquilo. Então, eu vou pular a parte das estratégias e vou mostrar aqui o campo de assinatura. Então, ou seja, esse aqui é o meu plano, que contempla qual é a margem que eu tenho disponível para usar dentro do arcade, e também as estratégias que estão incluídas. Porque só o exemplo da Starter, que é só para dar acessibilidade às pessoas que querem rodar só a Classic com $200, é que só é limitada a Classic, porque com $200 você não consegue operar as outras, por isso que ele é uma monoestratégia. E se você quiser fazer o upgrade a qualquer momento, acumulei capital, ou estou me sentindo mais confiante na plataforma, quero mudar, quero sair do 1.000 para o 5.000 e depois para o 15.000, fiquem à vontade para fazer isso de forma autônoma. Aqui tem o conteúdo, nós criamos aqui diversos vídeos que simplificam, a ideia é ter tudo aqui, né, todos os vídeos que a gente entenda ser relevante para a utilização do arcade, desde o passo a passo da abertura na conta da Active, bem como também como fazer o depósito e saque, como instalar o MetaTrader 5, como fazer a instalação do arcade no seu MetaTrader. Então, por aqui, a ideia é que você consiga seguir totalmente o processo de instalação. Mas, mesmo assim, a gente ainda está desenvolvendo a ideia da conta gerenciada por nós. Então, basicamente, no futuro, quem quiser ter essa opção, só vai ser preciso abrir a conta na Active Trades e nos fornecer os dados da conta. Bom, voltando aqui então para estratégias, esse daqui eu acho importante você mostrar, Matheus, e explicar um pouquinho como é que funciona.
Bom, basicamente aqui é o gerenciamento que o usuário precisa fazer do arcade, tá? Então, tem gente que é confrade aqui que eu sei, tá? E sabe como o nosso robô, a gente tem o robô da terceira banda também, ele é bem mais complexo, tem vários parâmetros, enfim, para mexer. Aqui, basicamente, o que o usuário precisa fazer é esse gerenciamento financeiro, tá? Das estratégias, porque elas têm todas a parametrização fechada rodando no nosso servidor. Então, o que acontece aqui? A gente, como o arcade ele calcula automaticamente o tamanho de lote para a operação, vocês vão colocar ali, tá? Vocês podem ver que tem um valor alocado em cada uma das estratégias, vocês vão fazer a matemática do arcade, toda ela aqui. Então, vocês vão indicar quanto do saldo que vocês vão usar em cada estratégia. Então, por exemplo, eu quero direcionar 50% do meu saldo para Classic. Eu posso colocar ali no valor financeiro 50% e ele vai assumir 50% do meu capital como risco, tá? Para a estratégia Classic. E também para os outros ali. No caso, o Marcelo colocou 50%, né? Mas como a soma ali já está passando 100%, ele tem que diminuir um pouquinho para o arcade aceitar, senão ele fica com aquele errinho ali. Mas aqui vocês podem direcionar o capital de vocês como vocês quiserem. E uma coisa muito interessante do arcade é que vocês podem ver que ele tem o gerenciamento de lote ali, que o Marcelo utiliza automático, eu utilizo automático, eu acho que a maioria está utilizando automático. Que o que acontece? Digamos que a pessoa começou lá com. Vamos botar. Digamos que a pessoa opera Classic, tá? Começou com US$ 2.000. Ele vai operar com um lote X. No caso, vai ser 0,5 lote do BRA lá. O que vai acontecer? Ele vai fazer operações, ele vai começar a ganhar capital e ele vai automaticamente aumentando o lote. Então, se eu ganhei capital suficiente para aumentar a mão na próxima operação, o meu lote já vai ser maior. Então, ele automaticamente faz essa gestão. Vocês não precisam vir aqui dizer, agora ganhei US$ 100, vou colocar mais US$ 100 nessa estratégia. Ele faz isso automático, que é exatamente o princípio de juros compostos, né? Quando a gente traz mais essa ideia como diversificação, usar o arcade para diversificação, ele começa a fazer sentido fazer essa parte, seria reinvestir os dividendos do Matheus, aluguel de um fundo imobiliário, enfim. no nosso Pode falar. estudo, no nosso período de consolidação da estratégia de 2020 para cá, vou dar um exemplo, o cara que botou 1.000, números redondos, tá? No lote fixo fez 3,5. Yeah. E o cara que botou 1.000 e fez o gerenciamento automático, saiu nesse mesmo período com 17. Olha a Exatamente. curva agressiva. É que igual investimento, né, Marcelo? É aquela coisa dos juros compostos. Ele, conforme vai aumentando o tempo, ele vai tendo aquele efeito exponencial, vira aquela bola de neve, né? Uhum. E é o mesmo princípio aqui. Exato. E o que é legal é que o arcade faz isso para vocês. Então você não precisa ficar tendo que se preocupar, não, agora eu vou reinvestir, eu vou colocar mais. Você tem a opção. Você pode escolher, a parte das minhas estratégias vão ser por lote fixo, partes vão ser por lote automático. Isso também permite, né, Matheus? Sim, Individualmente em cada uma delas. isso, é só botar o gerenciamento de lote para fixo, e daí ele vai ali e vai alocar aquele valor. Exato. Bom, alavancagem, quer comentar? Alavancagem, boa. É uma coisa que as nossas estratégias elas já operam alavancadas, tá? E então, por que a gente tem disponível a alavancagem? O principal motivo é para que no momento de upgrade de plano, de migração, né? Então o pessoal vai começar no plano Lite, depois vai para o Pro, vai para o Premium, enfim, para ter um pouco mais de margem antes de fazer essa troca. Porque até trazer um pouquinho de número para vocês, por exemplo, quem assina o Lite e está operando ali, o Lite ele vai até US$ 1.000, tá? E está operando com US$ 1.000, precisa fazer, para pagar o custo do arcade mensalmente, em torno de 0,9% de rentabilidade já paga o custo do arcade. Só que se a pessoa passar direto para o Pro, ela vai ter que fazer um pouquinho mais, porque ela ainda não tem muito saldo. O Pro tem um custo um pouquinho maior. Então, o que a gente faz? Com a alavancagem, a gente libera um pouco mais de margem para vocês que possam fazer essa transição sem sentir o custo do arcade tão grande assim no momento dessa transição de plano. Então, é mais para isso, tá?
Conforme a gente, por exemplo, na Eurotrap, a gente vai ter um módulo específico que a gente vai falar de alavancagem, a gente pode usar um pouquinho de alavancagem no operacional da Eurotrap, depois outras operacionais, talvez um copy, a gente vai poder trabalhar mais com a alavancagem, mas para a terceira banda a gente sempre fala, deixa em um, saldo passou do teto do plano, aí a gente trabalha com um pouquinho de alavancagem para facilitar essa transição. Maravilha. A gente vai falar de custo na parte de resultados ali, para vocês verem o impacto que tem. Bom, seguindo ainda aqui na plataforma, né? A gente falou de assinatura, falamos de conteúdo, as configurações, Matheus. Aqui a gente faz o quê? Aqui é onde você faz o registro da sua conta aberta na Active. Isso. Certo? Para não ter que ter, no passado, né? Manda e-mail para a confraria e manda o número da conta, acessa o canal no CD. A gente dava uma volta no planeta para conseguir chegar no usuário, né? E a conta dele. Então, agora você mesmo pode ir aqui. Isso aqui é uma dor do Matheus. Era uma dor do Matheus quando fazia o gerenciamento de conta. E aí, a partir daqui, ele automaticamente já tem as informações para serem liberadas de forma automática. É isso aí. Vamos embora, seguir aí que a gente tem uma horinha de live e o pessoal daqui a pouco vai estar desistindo da gente, Matheus. Vamos dar uma aceleradinha para a gente poder, até para poder abrir as perguntas da galera. As perguntas, é. É a primeira, tá, pessoal? Peço desculpas aí, a gente está ensaiando aqui. Mas essa parte de configurações aí, ela é bem básica, é bem de quem já está ali dentro do arcade, pode fazer o download, a parte de gerenciamento de plano, tem um terminho de aceite ali embaixo também para poder começar a utilizar. Mas é bem trivial, assim, é bem tranquilo de... Ó, já está indo o pessoal pedindo bora para os resultados. Tem, só para falar ali, tem uma parte de indicação, quem for assinante do Arcade consegue criar um cupomzinho para permitir que algum conhecido possa assinar com desconto, né? A gente tem várias novidades na plataforma aí que não estão disponíveis para os assinantes comuns. Eu já estou testando algumas coisas, até um pouco mais voltada para análise e algumas outras coisas aí, que isso aí são outros passos também. Maravilha. Bom, isso aqui foi uma navegada básica. Depois que vocês entrarem para dentro do arcade, vocês vão poder ter todo acesso a tudo isso aqui. Então, lembrando, Marcelo, que quem não é assinante pode entrar, pode fazer a conta no arcade. É super simples, é só fazer login no site e pode já assistir, por exemplo, todos os conteúdos, é tudo liberado. a gente consegue, exatamente. A gente fez essa liberação, porque aí você pode assistir todos os vídeos, já ter acesso ao arcade, para já se preparar para, de fato, conseguir ter o nosso trabalho. Bom, então vamos aqui ao que a galera quer saber. Como é que estamos de resultado no mês, no período? Então, vamos aqui. Eu preparei... bom, no próprio site, você tem o seu resultado. Só que o que a gente resolveu fazer? A gente pegou o resultado que o nosso servidor mãe, né, a raiz ali, quem leva as informações do copy para todo mundo, e a gente parametrizou, ou seja, as mesmas critérios iguais para todas as estratégias, sem medir, é X% mais na Classic, Y% a mais, ou seja, a gente colocou de uma forma igualitária para todas as estratégias. Aqui ainda não está a Eurotrap nesse relatório de performance, e aí a ideia é mostrar para vocês aqui, já está aqui um comparativo, vocês estão vendo a tela? Está vendo, Matheus? Sim, está aparecendo aqui. Maravilha. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer a leitura juntos aqui, pessoal. No mês de abril, que foi o nosso mês de lançamento, a gente teve aqui, eu estou colocando aqui o capital operacional que está determinado para cada uma das estratégias conforme o alinhamento do capital mínimo, né? Tem uma variação ali de 650 para 600, de 1.500 para 1.750, uma coisa compensando a outra ali. Então, o que nós temos aqui nesse relatório? Que nós tivemos no mês de abril, né, vamos olhar aqui esta coluna, nós tivemos no portfólio do Arcade 8% de rentabilidade. O que é 8%? É o quanto que, sobre o meu capital operacional, dentro para utilizar essa carteira, eu tive de resultado, ou seja, a gente rentabilizou $278
de lucratividade. E aqui já excluindo, antes que o Matheus me corrija, o spread da corretora, certo, Matheus? Isso, é claro, é uma aproximação, tá? Porque cada um, às vezes, vai ter um slippage, dependendo, às vezes, até da conexão, alguma coisa assim, mas é uma média, assim, já descontando já o valor operacional mesmo do arcade. Só lembrando que a gente lançou dia 6, a maioria do pessoal acabou começando ali pelo dia 10, 11, 12, e esse relatório aí já conta desde o dia 1º de abril. Desde o dia 1º de abril. E aí aqui a gente consegue visualizar quanto que deu a rentabilidade para cada estratégia, ou seja, a Classic fez 8%, 7,1% na Advanced e 8,3% na Dynamic. E aqui a quantidade de trades no mês. Então, lembrem que quando eu comentei a Dynamic é mais agressiva, foi a quem fez mais operações, fez 40 operações, contra 24 da Advanced. A Classic, que é a tradicional, ela é mais conservadora, então ela vai operar menos, e teve aqui, enfim, o seu lucro realizado. E aí aqui é uma conta que eu gosto de fazer, que é quantas vezes o lucro sobre a perda, ou seja, ela venceu 24, teve de 24 dólares de lucro e 6 de perda, ou seja, tem 4 vezes, ou seja, o lucro foi 4 vezes superior à perda. E na média 7. Então, comparativamente, né, que se a gente largasse um contratinho no índice futuro no mês de abril, jogasse a moeda e falasse assim, comprei um, e no final do mês eu teria faturado, teria ganho 3,44. Lógico, é muito raro alguém fazer isso. O Ibov fez 2,5, a taxa Selic 0,92, o CDI 0,92. Acho que aqui... Bom, acho que o Guilherme está pedindo para entrar de novo. Bom, no mês de maio, pessoal, que fosse nosso segundo mês, o mesmo capital, eu não estou fazendo aqui os juros compostos, tá? Para não ficar complexo o processo, vamos fazer aqui o mais simples, para não adicionar tempero nessa discussão para já. Então, em lote fixo, os mesmos 2.550 dólares de capital operacional rentabilizaram 253, né? Teve aí, nós fechamos o mês de maio com 7,21% no portfólio. E qual foi a estratégia que teve a maior rentabilidade? Foi a Advanced. E no mês passado, do mês de maio, aqui quem teve uma rentabilidade menor foi a Dynamic, que ela se expôs um pouco mais, fez 23 trades, 12 e 12 da Classic e da Advanced. Fator de lucro versus perda caiu um pouquinho, para 5, e nós estamos aí com um resultado de 7,21. Ou seja, o acumulado do arcade ao público já vai para 15,22%. Eu vi Confrade postando no nosso grupo ontem um percentual batendo na risca, né, Matheus? Muito próximo dessa rentabilidade aqui. Eu falei com algumas pessoas no privado também, vieram me perguntar também sobre rentabilidade e tal, e o pessoal, a gente viu que estava tudo batendo bem próximo, né? Porque a galera, mesmo quem está dividindo entre as estratégias, está dividindo de uma maneira um pouco mais igualitária, assim, e acaba que o percentual tá bem próximo, tá bem próximo. Eu acho que a nossa conta ali para descontar o valor bruto, tentar chegar próximo do líquido, está chegando perto. Exatamente. Então, em valores nominais, a Dynamic retornou mais dinheiro, 251 dólares, a Advanced 102, mas já em percentual, a gente tem aqui, até agora, a Advanced liderando com 17,1% sobre o capital da margem operacional ali. E E aqui é sobre só... só para fechar sobre as estratégias, elas vão muito mais de perfil, né, Marcelo? Então, por exemplo, Sim. vocês podem ver que a rentabilidade é muito parecida, e a gente fez isso justamente para atender vários públicos, né? Então, tipo, eu gosto de ver mais operação, talvez a Dynamic seja mais interessante, ou não, eu gosto de ser um pouco mais constante, quem sabe eu vou para Classic, ou eu gosto de ser mais agressivo quando a entrada fica mais pesada. Então, eu vou na Advanced. Então, tem perfis, né? Então, perfis a gente consegue atender todo mundo com essas estratégias aí. Então, assim, só para finalizar isso que o Matheus falou, a Classic e a Advanced, ela tem a mesma atuação. A diferença é a agressividade na retomada
da segunda entrada e da terceira entrada, certo, Matheus? Isso, é isso aí. Tem uma questão que até o pessoal ainda não tinha vivenciado até essa semana. Essa semana foi uma semana bem mais difícil para o operacional. A gente teve entradas, teve pouco lucro, né? E o que acontece? Que é um negócio que o pessoal ainda não tinha acontecido com os assinantes, que é a questão da limitação de risco. A limitação de risco delas também muda um pouquinho. Então, uma entrada que enrola muito, pode gerar muito risco, ele acaba encerrando ela em momentos um pouquinho diferentes. Tanto que, na verdade, maio foi o mesmo número de trades, né, da Classic e da Advanced. Já em abril ele mudou um pouquinho, e agora, em junho, a gente vai perceber que também vai ter mudado um pouco, porque a gente já teve um gerenciamento levemente diferente hoje das operações que tiveram hoje. Pessoal, esse é um slide simples, a gente quer fazer algo muito conciso, para que no final das contas a gente olhe e eu como investidor tenho que avaliar. Sim, os meus investimentos com o portfólio Arcade estão superiores aos benchmarks de mercado. Então, estão superiores ao IFUT, ao IBOV, ao Selic, ao CDI. Então, para mim faz sentido ter esse produto. Agora, falando de custo, Matheus, o quanto representa, em média, o custo para ter essas estratégias? Como é que você explicaria para a turma? Eu gosto muito, Marcelo, de olhar sempre para a rentabilidade, tá? Uhum. Então, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu plano, né? Então, eu acho que a melhor maneira é pensar em rentabilidade. Olhando para essa rentabilidade que a gente já teve agora, né? Por exemplo, quem entrou ali em maio e está trabalhando com a margem operacional do plano, vamos pegar o Light ali, tá ali em torno de $1.000, já pagou praticamente um custo anual do Arcade, tá? Então, claro, planos maiores acaba tendo um desconto percentual. Então, se a gente vamos pegar, por exemplo, o Premium, quem trabalha perto do teto do plano, né, que é de $15.000, precisa fazer uma média mensal anual de rentabilidade de menos de 0,3% para pagar o custo do Arcade. O resto vai para o bolso, né? Então, eu gosto muito de pensar nesse tipo de custo, porque facilita para qualquer realidade, né? Então, se a gente for pensar o Light, eu vou falar sempre trabalhando perto do teto do plano, porque é a maneira que a gente tem para balizar, tá? Então, o Light com $1.000 precisa de uns 0,9, 0,95% de rentabilidade média mensal, né, no ano. O Advanced precisa de agora não me lembro de cabeça, mas tem tudo isso no site, tá? 0,60. 0,60, 0,50 alguma coisa, e o Premium é 0,3%. É isso. Só é mais caro para quem está no starter, porque $200 É um plano que a gente colocou mais para o pessoal conhecer, perder o medo, experimentar, né? digamos assim. Experimentar. Ninguém vai ficar rico com $200. Não é focado em ganhar dinheiro, só para Não, experimentar mesmo. exato. Porque toda a experiência é válida. Então, assim, até para ter o skin the game, botar os $200 é super louvável a pessoa entrar e sentir do que... e com o tempo, nós temos aqui amigos que também estão fazendo, vou testar, vou experimentar e depois eu vou fazendo o upgrade, por isso cada um tem a sua forma de autogerenciamento. Matheus, eu acho que a gente concluiu essa primeira etapa agora, com a apresentação do produto, quem é a confraria, do que foi, por onde vier, quem somos, em que parte do mundo a gente vive. E é essa isso primeira agora. reunião, só para o pessoal entender, a gente explicou mais coisas, as próximas vão ser mais concisas, tá? A gente A ainda gente tá vai achando o aprender com formato, essa. isso aí. Mas sem inteligência artificial ainda, não vai ter um robô aqui que por vai enquanto, falar com vocês, tá, por pessoal? Por enquanto a enquanto não. gente... É a gente mesmo com as nossas falhas, mas sempre no propósito de tentar trazer o melhor para vocês. Agora eu abro para perguntas. Vamos lá. Pessoal, vocês podem mandar tanto escrito como se quiser abrir o microfone, tá? Se Microfone. alguém, Os confrades que aí estão também se estão alguém quiser convidados a falar qualquer participar. coisa aí, pode, não precisa ser só pergunta, quiser falar alguma coisa aí, também podem falar, tá? Eu não sei cadê o chat. Tá aqui. Achei, vamos ver. A estratégia de eliminar risco. O Cabani, ele é confrade, tá? Confrade de bastante tempo já, né, Cabani? Confrade raiz. Eu não lembro exatamente quando foi que ele entrou, mas já faz um tempo. E essa é uma coisa que a gente não tinha, né? Isso foi um bônus que veio para o Arcade, essa questão da eliminação de risco, porque foi uma coisa que a gente sentiu durante o operacional,
que agora quem conhece o operacional vai entender, que foi um dia que nem hoje, quando tu faz aquela entrada e vai deslocando as bandas e o preço não anda, fica naquela deriva, vai sobe um pouquinho, desce um pouquinho, e daí isso acaba aumentando a nossa exposição ao risco. E no eventual acontecimento de um loss, o nosso loss ele pode dobrar, entendeu? Então, a gente trouxe esse gerenciamento, essa contenção de risco para que a gente possa manter uma rentabilidade mais dentro do esperado, né? Para a gente não ter uma surpresa de um loss muito maior do que a gente previa, tá? Então é por isso que a gente faz isso. Arcade sem palavras, só quem está dentro sabe. O Guilherme, ele que participa do grupo de teste lá com a gente, já está com a gente há bastante tempo, não? Pelo menos mais de um mês antes do lançamento do Arcade, eu acho. Guilherme é um dos Então, caras mais ativos aí dentro da comunidade tá o atualmente, tempo né? inteiro lá falando, vamos ter operação, não sei o quê. Então ele tá aí junto com a gente. O Thiago perguntou se as operações podem ser vistas rodando no gráfico. Thiago, sim, tá? Só que daí, nesse caso, tu vai ter que estar com o teu MetaTrader aberto, né? Na tua frente, ali pode estar até na VPS, mas daí teria que estar olhando para ele, e daí com o gráfico aberto, né? Porque o Arcade, para quem conhece um pouquinho de robô, Ou sabe que aqui no celular mesmo. ou no celular ali. Né? Para quem conhece um pouco de robô, sabe que tem que arrastar o arquivo para o gráfico e tal. O Arcade não funciona assim, tá? Ele é um serviço que roda no MetaTrader, então não precisa ter nem o gráfico aberto se eu não quiser. Tá? Então ele é um serviço, ele é como se fosse um processo rodando no MetaTrader. E então sim, pode olhar, é só abrir o gráfico ali e as operações vão estar acontecendo em tempo real e também vai poder olhar de uma maneira, né, menos visual, né, mas a parte que mais interessa para saber a parte de ganho, perda, como é que tá, direto ali na home da plataforma, tá? Então é isso aí. O Cabani falou ali que entrou em 2020. Os ativos que são utilizados. Nessa primeira fase, que é a fase da terceira banda, tá? A gente, todo o operacional, ele acontece no BRA 50, dentro da Active, tá? Então, tem que rodar na Active porque a gente utiliza essa base para operar. A Active é uma corretora muito grande, ela já é baseada no Brasil, eles têm operação aqui, é uma corretora muito legal, tá? Então, a gente opera o BRA 50. O BRA 50, eu vou colocar no termo para tentar ser prático e ser simples para que vocês entendam. É como se fosse um ativo sintético, tá? Ele é um ativo que ele copia o nosso índice, tá? E roda dentro da Active. E daí, qual é a vantagem disso? Que a gente consegue operar com microlote. Então, por exemplo, a gente não consegue operar com menos do que um contrato na B3. E para que a gente pudesse começar nossa operação na B3 com um contrato, a gente exigia 10 mil reais de margem, o que para muitas pessoas é muito grande. Então, operando no BRA50, eu posso operar com 0,1 contrato, com 0,5 contrato, para começar a operação, depois ela vai escalando. E daí, por isso que a gente opera lá, opera no BRA50 para trazer e deixar, para popularizar a estratégia da terceira banda. Então, por enquanto, BRA50, a Eurotrap, que já está em operação no grupo de teste, a gente já está acompanhando já faz bastante tempo, ela vai rodar no euro-dólar. Então, mostre a simulação no site do Arcadius. Ah, tá, entendi, depois a gente vai mostrar. Então, Vou abrindo aqui. tá. Então, o que acontece? A gente vai ter a Eurotrap disponível no euro-dólar e vai ser uma estratégia que ela vai rodar 24 horas por dia. Então, se tiver operação de madrugada, ela vai estar rodando. Por isso que a VPS é importante, né? E por isso que a gente está pensando em trazer esse serviço dentro da confraria também. Então, a Eurotrap vai rodar no euro-dólar, vai ter... A gente já passou várias, até no grupo de teste ali algumas vezes, de acordar com game já na conta. É muito legal. Então, vai rodar 24 horas por dia. Hoje em dia, no BRA50, roda durante o pregão brasileiro. Tá? Então, durante o pregão da B3, roda as estratégias da terceira banda. Então, por enquanto, são esses ativos. No momento que a gente tiver depois evoluir para um COP, para alguma outra diversificação, muito provavelmente a gente vai expandir para vários ativos do Forex. Ó, vamos ver ali que o Marcelo vai colocar para a gente. Boa, Leandro. Obrigado aí pela dica. O Guilherme pediu para aceitar ele ali, Marcelo. Ué, acho que tá, não tá não? Não tá a solicitação aqui. Não tá a solicitação? Não tô entendendo.
Ele tem que solicitar de novo. Ah, tá. O Guilherme solicita de novo. Pra gente pra poder entrar aí. Ó, o Cabani falando aqui que ele arrepende de ter desvirtuado das estratégias da confraria. Eu vi, Cabani, que tu ficou um tempo ali sem aparecer, ali, não te vi mais por um tempo, e agora tu apareceu de novo. E daí ele, que operando na mão foi só loja. Então, o Cabani já confraria há algum tempo. Tamo junto, meu amigo. Eu sei o que é essa dor. Eu já tomei o meu maior erro da minha vida na mão e querendo fazer e sabendo o certo para fazer. Já contei esse meu caos aí por aí nas redes. Mas vamos lá. Tá vendo aí, Matheus? Então, estamos vendo, estamos vendo. Maravilha. Esse aqui é o site, né, que fala do que é o arcade, né, tudo isso que a gente explicou hoje aqui para vocês. E é possível vocês visualizarem o trabalho que a gente tem aí ao longo desses anos. A Classic. Se você clicar na Classic, que é a queridinha, é isso aqui que acho que o Cabani quis comentar. Eu acho que é. Ainda não tem todos os dados de maio, tá, pessoal? Isso a gente atualiza uma vez por mês, mais ou menos, então ainda não tá com os últimos dados mais recentes, mas já tá bem próximo. Então vamos lá. Vamos pro Milão, famoso Milão, para começar. Uhum. Aí você pode simular o que aqui não está indo. Foi. Isso aí, pessoal, só para vocês, deixa eu só explicar, Marcelo, só para vocês entenderem, tá? Ele não é um gráfico de operação por operação, ele é um gráfico temporal. Então, por exemplo, se vocês olharem ali entre mais ou menos abril de 2021 até junho de 2021, tem uma linha reta, é porque realmente nós ficamos com pouquíssimas incidências, teve uma incidência baixíssima de operação, e isso acontece, tá? Em comparação ali no final do ano passado, ali de outubro para novembro, até o começo de dezembro, a gente teve muita operação. Né? Então, isso é uma estratégia que é sazonal. Às vezes ela vai ter mais operação, às vezes menos. Esse mês a gente ficou 2 semanas sem operar. E mesmo assim a gente teve uma rentabilidade de 7%. Né? Então, esse é um gráfico, não é quem conhece backtest de MetaTrader, é um gráfico um pouquinho diferente, né? Porque o MetaTrader ele faz operação por operação e aqui ele é temporal, né? Para vocês terem uma ideia de como é que funciona a estratégia. Matheus, acho que é importante alinhar a expectativa aqui. Qual o perfil que você tem? Quero operação todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A Classic não vai dar. A Advanced não vai dar. A Dynamic, Um pouco mais, mas pouco também não vai dar. mais. Também não vai dar. Quem operou a Dynamic, ó, a gente teve, acho que fez 2 ou 3 operações nesse prazo de 2 semanas que as outras não operaram. A visão não é o micro diário. A visão é esta montanha que a gente tem que escalar. Essa é a visão do investidor. Então, a gente está trazendo outras ferramentas, como a Eurotrap, né? Está sendo validada agora, para também ter um componente, inclusive, bacana, né? Imagina, acordar e já ter uma operação no meio da noite, ou seja, trabalhando num horário onde você já não trabalharia mais na tela. E outra coisa, Marcelo, que é legal também, claro, a gente tem essa visão de longo prazo, a gente sabe que vai ter mês que não vai operar. Já aconteceu isso dentro da companhia, é normal. Normal não acontece, não é todo mês, mas já passamos um mês sem operar dentro da companhia. E a gente agregando outras estratégias, por exemplo, não é no mesmo dia, às vezes até, mas não é sempre que tem operação terceira banda, tem operação de Eurotrap. Vai ter dias que uma vai fazer, outra não vai fazer, então a gente vai ser um sistema mais dinâmico, assim, né? Então a gente vai ter, não vai passar tanto tempo sem operação, porque quando uma não der, a outra vai dar. Uhum. Muito bom. Então falamos aqui de tudo, da Eurotrap, da tudo, parará, parará. Agora eu quero saber, quem aqui não é confrade? Poucas e boas operações ali, o Cabani tá falando. Pessoal, se quiser, alguém quiser abrir o microfone aí, fica à vontade, tá? O Thiago não é. Eu percebi, Thiago, tava perguntando ali um pouco mais de dúvidas, assim, mas qualquer dúvida que tiver, é o momento. Pode perguntar, claro, depois se surgir alguma coisa, pode chamar a gente no Instagram ali, é super tranquilo, tá? O SE4, eu não sei quem é o SE4. Sou confrade com orgulho, é algum confrade. Muito bom. Estamos falando para Quem nossa é, galera, então. quem é o Boa noite, SE4? boa noite, boa noite.
Boa noite. Aí surgiu o homem da Cheguei, Essa voz eu conheço, hein? cheguei em casa agora, finalmente. O Andrei, para quem não sabe, ele é o idealizador da Eurotrap, né? Foi ele que desenvolveu, né? A gente fez toda a validação para colocar Chegou um o pai. Chegou o pai. E o Andrei também, ele é confrade desde 2001, né, Andrei? 2021? De 21, desculpa, 21, 2001. 2001, pô. Minha última cartada foi a confraria, tô aí até hoje. Que Sempre bom, falo né? isso. É Tem verdade, gente, eu já vi o Andrei É falando. verdade. eu não ouvi ali, mas tem gente que não é da confraria aí, não? Tem ali no chat o pessoal tá falando. O melhor da confraria é que o pessoal aí, os Marcelos e o Matheus, eles não vivem de trade, né? Eles são pessoas normais que têm suas profissões. Exato. Então eles fazem isso não é para ganhar dinheiro, é para nos ajudar. A Teve gente um tempo, André, que a gente era chamado de filântropo. já teve esse tempo. Sim. Até o pessoal no grupo mesmo estava falando. Mas eu queria ter participado. Mas a ideia é a gente estar junto, o SE4, que eu não sei de como, mas... o Sérgio ali, agora que eu vi, eu não vi, a gente tinha falado disso. Sérgio da Cara, confraria, já é confrade agora, tá aqui e virou confrade. Agora. Então, mas agora tá junto, é o que importa, e a gente vai pra frente. O pessoal que tá aí há mais tempo nos acompanha também, e tem gente que não é confrade, mas já acompanhava, e agora acabou virando, então tem lugar para todo mundo, né? Cara, Matheus, desculpa te cortar, o André Fala. falou uma frase agora, que foi uma frase que eu passei o dia pensando, cara, o que eu queria passar de mensagem pra galera? Que realmente ele sintetizou o que eu queria, eu não consegui achar a frase, mas agora eu achei. Nós aqui não somos vendedores de sonho. Nós somos criadores de solução. Uhum. E criar solução para quem? Para nós, para os nossos confrades, para os nossos amigos, para as nossas famílias e para quem quiser se juntar à confraria. Por isso que quando a gente fala em produto, aí a gente não pode, a gente tem um custo para gerir, para fazer e tudo mais. Tem pessoas que nos ajudam, que senão somente nós não iríamos conseguir. Mas é isso, é um pouco. Eu trago a minha visão de empresário, o Matheus traz a visão de programação que ele tem, da empresa que ele tem, de automação na parte de carros, o Marcelo, um cara engenheiro mecatrônico que pensa em Seis Sigma, ele que desenvolveu muito do Depara, do que a gente viu aqui fora na terceira banda. Então, é isso. E aí você tem o Andrei, que é um confrade que agora participa ativamente junto conosco no desenvolvimento de uma estratégia. Então, isso é confraria. Então, a gente estava sentindo falta de mostrar isso para o público, porque a gente se fecha muito na nossa bolha e acaba que não fala. E aí o Instagram e essa mídia social, isso não mostra a realidade é isso aqui. Eu tenho muito orgulho de ter todos vocês aí junto com a gente desde 2020, 2021, 2022. E é isso. Senão o pai vai chorar. Matheus, segue o baile. O Thiago ali perguntou qual a data para o Forex. Eu não sei exatamente o que tu quer dizer com isso, Thiago, mas seria a Eurotrap, que é a nova estratégia? Se for... Tá no ar. A gente a gente tá usando ela, tá? Ali o Guilherme, ali do grupo de testes, enfim. Ela está em operação agora. Ela tá em operação, inclusive, né? O Andrei ali tá acompanhando também. Então, a gente está rodando, né? A gente passou uma semana, eu acho que foi mais ou menos, né, Andrei, sem operar no arcade, porque a gente estava forçando testes, né, para garantir a estabilidade, enfim, toda a parte operacional do sistema. E então, a ideia inicial era lançar no final de junho, mas a gente está fazendo de tudo para antecipar isso ali para metade de junho. A gente já tem toda a integração com a plataforma, a gente já tem tudo operacional, tá? Mas só questão de validação do sistema, não é nem mais da estratégia. Da estratégia já passou pela validação, a gente está validando o sistema no grupo de testes ali e tal, mas a princípio a gente vai conseguir liberar na metade do mês. O Sérgio falou ali que ele é militar, não tem para operar, quebrei a cara com muitos robôs por aí, agora estou muito mais confortável. É isso aí, Sérgio. Que é uma coisa que a gente trouxe do nosso dia a dia, né? Não é só
como é que eu vou dizer? Não é só um setup, não é. Tem toda uma parte de desenvolvimento, de gerenciamento em cima da estratégia e de estatística para trazer um embasamento para a gente poder automatizar, né, a estratégia. Então, espero aí que continue com a gente por bastante tempo e que fique satisfeito também aí. Tenho certeza que vai ficar. Ó a fera aí, eu tô vendo a cara do Badio aí, ó. Uhum. Tá me ouvindo aí? Agora Opa! sim, pô. Tá te esperando. Tô aqui pra te ouvir, meu amigo. Como é que você Eu tava tá? ligando no celular aqui. Ah, show de bola. Boa noite aí, tudo jóia? Tudo tranquilo, Tudo. tudo tranquilo. Pô, cara, esse negócio de confraria é maravilhoso, velho. É show de bola. Show de bola. Não tem nem palavras, porque é legal, assim, que, igual vocês falam mesmo, é a turma ali toda reunida, né? Não é uma coisa, tipo assim, uma coisa fechada ali, que eu sou o dono, vai funcionar assim, assim, assado. Todo mundo troca ideia, todo mundo conversa. E a gente testando ali, o Matheus mandando as coisas lá. E, assim, a parte da história de vocês mesmo, como eu, o Marcelão já deve ter visto aí no Instagram, que tem mensagem minha, acho que desde 3 anos atrás, que eu fico mandando mensagem lá. E acho que, assim, a parte da confiança mesmo de vocês, da parte de estratégia aí, não precisa nem falar, porque eu já tinha segurança desde a época que acompanhei vocês, né? Igual o pessoal comentou aí também, não vive do trade, né? É uma coisa, tem outras profissões e quer compartilhar para o pessoal, aceita opiniões de outras pessoas também. É muito bacana isso aí, cara. E assim, eu achei interessante também a parte, que nem eu entrei pelo arcade mesmo, né? Pela terceira banda, né? Falamos assim, a estratégia Sim. de vocês. E já tá com Eurotrap, já tá com várias coisas aí já, que a gente tá nos testes ali, a gente tá sabendo de algumas coisas lá que o Matheus vai disponibilizando. Mas virou um portfólio, né, de investimento, cara. Se você tiver uma cabeça assim, avançada, igual você falou, né, pensar no anual, tudo, é um portfólio de investimento. E o melhor de tudo é que você não precisa estar ali clicando emocionalmente, deixa o negócio funcionar, deixa automático e boa. A gente trabalha, pega dinheiro, coloca lá a porta, deixa o negócio fazer juros compostos e vamos curtir a vida, né? Basicamente isso. É exatamente essa a ideia, Guilherme. Bom, o pessoal já deve ter entendido, o Guilherme está com a gente aí. Acho que pelo menos um mês antes, né, da gente lançar o arcade, a gente já estava trabalhando ali, fazendo teste e rodando de computador, coisa assim. A gente já fazia isso aí. E é muito legal ver que o pessoal aí começa aí com a gente e tá sempre empolgado ali. A gente está sempre trocando ideia também no grupo ali. É bem interessante isso aí. E a gente traz ali, a gente tem um grupo de assinantes também, né, que a gente é um pouco mais formal ali, porque a gente sabe que nem todo mundo nos conhece tão bem, então a gente tenta fazer mais a parte de atendimento ali com a galera, tirar dúvidas, mas a ideia é que a gente sempre tenha todo mundo participando aí com a gente. Show de bola. É isso, cara, que bom. Guilherme, então, se você falar assim, o que te cativou no arcade? Qual foi a principal? O que te mais tocou aí para entrar para dentro do arcade? Sinceramente, assim, como eu já acompanhava vocês há muito tempo, o mercado financeiro hoje virou um lixo, né? Vamos falar a palavra correta. Todo mundo está vendendo um monte de coisa, mas ninguém sabe nem o que está fazendo, só está vendendo. E a parte da confiança mesmo do trabalho de vocês. É uma coisa séria, entendeu? É um trabalho sério e de resultado, né? O resultado está aí na tela, a gente não precisa nem falar nada. E o Matheus é um cara muito louco aí. Toda hora ele está programando qualquer coisa, pode ver que até no final do ano vai sair um monte de coisa nova aí, que o cara não para, ele é muito louco. É muito louco. Se não segurar, Guilherme, ferrou, cara. Por isso Não, que eu falei, falando... cara, vamos falar com a galera, sai da programação um pouquinho, vamos trocar ideia, vamos botar a cara aqui para escutar a galera, que se deixar, até o final do ano tem 18 fitas no negócio. Então, calma, vamos com calma. Não, e falando um pouco do mercado mesmo em si, o mercado, assim, se a gente pegar uns 2, 3 anos para trás ali, mudou muito, né? Tem muita inteligência artificial rodando ali, muito robô, muita... Então, assim, você operando na mão mesmo, você tá fadado a fracasso, cara. Por mais que conhecimento que você tenha aí,
Hoje mesmo, um dia emocional aí. Ontem a gente saiu também com um pequeno lucro, foi, né? Foi na terça-feira. Terça, quem tava com o emocional ali em jogo tava ferrado, porque não ia conseguir sair, não. Exatamente. E teve um dia também Na que foi mão, muito. aquela terça-feira era cruel. E teve um dia também muito louco que eu ainda falei pro Matheus, falei, cara, não é possível, o mercado só subia, a gente realizando lucro toda hora. Eu falei, que negócio louco, o mercado não. O que ele corrigiu, a gente conseguia realizar o lucro na medida ali. Eu não sei se ele lembra esse dia que foi. Acho que foi nos primeiros dias de maio. Agora, acho que foi um dia ele mais disparou. positivo do mês, assim. Ele disparou, a gente fez várias operações no mesmo dia. E o mercado não, eu ainda até mandei no grupo zoando. Falei, o mercado não caiu um pouquinho sequer, e a gente tava vendendo toda hora e saiu um positivão lá no dia. Muito doido. É bem legal. E isso é uma coisa muito legal de ver, né? Que a estratégia é bem pensada para que ela seja eficiente. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente passou 2 semanas sem operar, no dia que era para operar, eu não lembro, mas fez umas 4 operações, 4 ou 5 operações, pelo menos, naquele dia ele fez. Show de bola, é fantástico. Assim, mas... eu acompanho aqui porque eu estou no computador, né? Eu trabalho online aqui e tal, acompanho o gráfico e tudo, mas a ideia mesmo é deixar o negócio trabalhar ali e fazer o que tem que fazer, trabalhar, curtir a vida e deixar como se fosse um portfólio de investimento aí, uma outra opção aí de renda variável. Exatamente. É para compor essa carteira, né? E agora entrando na Eurotrap também é uma outra diversificação dentro da renda variável, né? Isso, exatamente. E é muito legal que ela tem esse contraste, né? Que ela não... A gente tem as 3 estratégias da terceira banda, mas elas são, de certa forma, semelhantes. E tendo a Eurotrap, a gente trabalha com um viés bem diferente, né? Então, isso é muito legal. Até para a gente dividir risco é interessante. E dentro da própria terceira banda mesmo tem a diversificação das estratégias mesmo. Sim, também, né? Também. É muito doido. É show de bola. Imagina você ter que fazer a diversificação das 3 variações na mão. É impossível. Fazer a Classic, a Dynamic, é impossível. Então, só mesmo com automação. Vai chegar aquele dia lá que você sabe o que tem que fazer, mas você vai dar aquela abusadinha, né? Na mão. Aí teu psicológico vai te jogar lá embaixo, você vai fazer aquela cagadinha e onde vai te quebrar inteiro. Não tem como. Mas é isso aí. Manter sempre o mesmo desempenho é muito difícil. Não tem como. Até o robô falha, né, Matheus? Falha até por ali, né, Marcelo? Ele digamos que ele falha para proteger ou para, né? Mas ele... falha que eu digo nisso, não vai ter o loss, ele vai te proteger, ele vai encerrar a operação no horário, no limite. Quantas vezes? Lembra? Na mão, 3,5 passou, e entrei um pouquinho mais tarde, e para sair? Quantas vezes a gente ficou preso em sala, não sei quem participou aqui, a gente ajudando o confrade desesperado, que era 5h54, 5h40, faltando 5 minutos para acabar, o que eu faço? E aí dizia, encerra. E quantas vezes não encerra? Mas eu vou perder tanto, não sei o quê, cara. Encerra. A gente já passou por algumas situações assim. O Cabo René ele lembra. E, ali a nossa produção ele já largou um cupom de desconto de 15%, né, para quem está aqui para poder fazer a assinatura do Arcade. E só para ler um pouquinho mais, o pessoal estava falando aqui que o Renan, já tive outros robôs, né, já comprometi, comecei a seguir. Show de bola, Renan. Tá ali junto com a gente também, né? E vamos seguindo, a gente tem muita rentabilidade ainda para fazer até o final do ano. Eu acho que a mensagem final para deixar para a galera aí que tá vendo aí, que não conhece, ou mesmo que não conheça o mercado financeiro, que se for, acho que até melhor nem conhecer, deixar o negócio lá rodando e olhar só no final do mês. Mas assim, eu acho que a mensagem final é o trabalho, que é um trabalho sério. Acho que essa é a mensagem final aí. É um trabalho sério, que já vem de anos, né? Uma estratégia validada e outras estratégias entrando aí. Mas a mensagem final é um trabalho sério e honesto. Acho que é isso. Quem está aí já sabe também. Isso aí. O pessoal das antigas aí já sabe bem mais que eu, né? Mas eu que acompanho vocês faz muito tempo já e sei da caminhada aí
só acompanhando já sei da caminhada aí de todos vocês aí, que É isso é aí. sucesso, não tem o que negar aí. Maravilha, Guilherme. Muito Pô, obrigado aí muito pelas legal, palavras, Guilherme. cara. Você resumiu tudo, já que acompanha desde sempre. Tudo foi um processo de Tem mensagem evolução. minha lá de 2, 3 anos atrás. Eu fiquei É enchendo o isso, saco direto. é isso, é isso, É é isso isso. aí. Tamo E junto. agora tá junto com a gente, tá testando junto com a gente aí, cara. Show de bola. E Muito faz legal parte mesmo. do grupo de testes, ou seja, da turma dos faixa preta lá que estão É, no skin the game total com a gente. É isso aí. Isso aí, é isso aí. Pô, cara, ó, só para quem a gente largou um cupom ali de 15% de desconto, tá? Uhum. Que ele vai estar liberado por 24 horas. Se vocês, quem não é assinante ainda, quem tá vendo no YouTube depois, conhece alguém que é assinante, pode pedir para eles o cupom que eles têm por indicação, tá? Então o pessoal também consegue gerar aquele cupom que a gente mostrou, o pessoal consegue gerar descontos também por ali. Então, pô, quero assinar no final do mês, conhece alguém, já fala com a pessoa, já consegue o cupom. Então, e esse cupom de agora, ele vai estar por 24 horas, até meia-noite de amanhã, na verdade. É isso. Falar desse programa. Esse programa é um programa para a gente tentar ajudar mais e mais confrades a entrarem para dentro da confraria. E tanto a pessoa que é convidada recebe um desconto que você criou um cupom personalizado para você, para ele, na verdade, e você também é beneficiado com 5% para cada indicação, ou seja, limitando a 50%, ou seja, na sua renovação. Isso mesmo, é isso aí. E se tiver alguém assistindo no YouTube aí, chama a gente também, fala que assistiu a live, manda o cupomzinho ali que a gente dá um jeito de liberar também para vocês esse cupom, se vocês assistiram a live até aqui, tá? O Sérgio ali dizendo, pô, meus amigos, muito obrigado em fazer parte, muito orgulho em fazer parte do arcade da confraria, vou ter que sempre ficar com meu filho. Pô, Sérgio, pelo amor de Deus, vai lá ficar com teu filho aí, um grande abraço, parabéns aí está dando parabéns para a gente, parabéns aí para ele também, tá junto conosco aí nessa caminhada aí, parabéns para todo mundo. É isso. Mais um dia que se vai e amanhã é outro dia que começa. E aí o arcade está Isso aí. ligado, conectado e esperando vocês, meus amigos. É isso. Tamo junto. Exatamente. Vamos trabalhar, vamos descansar, que amanhã é dia de game. Bora pro game. Vamos É juntos. isso aí, bora pro game, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Um Obrigado, grande obrigado. abraço, valeu. Valeu.